Há casos que a Igreja registra com cuidado, com ceticismo metódico, com investigações longas, com o peso de uma instituição que aprendeu ao longo de séculos a desconfiar do que não consegue verificar. E então há casos que, mesmo depois de décadas de investigação, a própria Igreja não sabe onde colocar. O caso da irmã Benigna Cardoso da Silva é um desses, e começa numa manhã comum de 1920, numa pequena comunidade religiosa no interior do Rio Grande do Sul. Benigna nasceu em 1878, numa família simples do interior gaúcho. Entrou para a vida religiosa ainda jovem, com a disposição tranquila de quem encontrou seu caminho sem drama. Era conhecida entre as outras freiras pela serenidade, pela dedicação ao trabalho, pelo temperamento equilibrado. Não havia nada em sua história que preparasse quem a conhecia para o que começou a acontecer em 1920. Numa manhã comum, Benigna relatou à superiora que havia recebido uma visita durante a noite. Uma mulher que ela não reconhecia, vestida de forma estranha, que se identificou como uma alma do purgatório. A superiora ouviu com a cautela que a formação religiosa exige diante desse tipo de relato. Mandou Benigna rezar mais, dormir cedo e não falar do assunto com as outras. Mas as visitas continuaram, não apenas à noite. Em plena luz do dia, durante atividades comuns, Benigna parava o que estava fazendo e ficava completamente imóvel. Olhos abertos, respiração alterada, completamente irresponsiva por períodos que as outras freiras começaram a cronometrar. Quando voltava, descrevia o que havia visto com uma precisão e uma consistência que tornavam difícil atribuir as experiências a sonhos ou alucinações. E então vieram as marcas. Queimaduras. Pequenas, precisas, em formatos que não correspondiam a nenhum instrumento físico presente no ambiente. Apareciam na pele de Benigna durante ou após os episódios. Algumas tinham formatos que as freiras mais antigas descreveram como letras. Outras tinham formatos circulares, como se um objeto aquecido tivesse sido pressionado contra a pele por alguns segundos. O médico chamou. O médico examinou as marcas, examinou Benigna, e não encontrou explicação para como aquelas queimaduras haviam se formado. A pele ao redor era normal. Não havia sinal de instrumento utilizado. Não havia como ela mesma ter produzido aquelas marcas nas posições em que apareciam. A diocese foi notificada. Um teólogo foi enviado para entrevistar Benigna. Ela respondeu a todas as perguntas com calma, sem contradições, sem a teatralidade de os investigadores treinados para detectar fraude espiritual sabem reconhecer. Descrevia as entidades que a visitavam com detalhes que incluíam nomes, sobrenomes, datas de morte e causas pelas quais diziam estar no purgatório. Alguns desses nomes foram verificados em registros paroquiais. Correspondiam. O caso subiu na hierarquia eclesiástica com uma velocidade que mostrava o quanto perturbava quem o recebia. Roma foi informada. Investigadores do Vaticano vieram ao Brasil. Durante anos, Benigna foi submetida a entrevistas, exames médicos, períodos de observação em que era monitorada continuamente para eliminar a possibilidade de autoindução das marcas. As marcas continuaram aparecendo sob observação. Os episódios de transe continuaram ocorrendo na frente dos investigadores. O Vaticano não proclamou o caso como milagre verificado, mas tampouco o descartou como fraude ou ilusão. O processo canônico ficou aberto por décadas, em suspensão, como um arquivo que ninguém sabe fechar, porque fechá-lo exigiria uma resposta que ninguém tem. Benigna viveu até 1946. Durante 26 anos, conviveu com as visitas, com as marcas, com os investigadores, com a atenção de uma instituição que a observava com uma mistura de fascínio e desconforto. Nunca buscou fama, nunca pediu que as pessoas soubessem do que lhe acontecia. Os registros médicos do caso estão arquivados, os relatórios dos investigadores eclesiásticos estão arquivados, as fotografias das marcas estão arquivadas, e o processo canônico, iniciado décadas atrás, tecnicamente ainda não foi encerrado. O que visitava a irmã Benigna por 26 anos? O que produzia aquelas marcas na sua pele na frente de investigadores e câmeras?
E por que o Vaticano, com toda a sua experiência em discernir o verdadeiro do falso, nunca encontrou as palavras para fechar esse arquivo? Porque há casos que existem exatamente na fronteira entre o que a fé afirma e o que a ciência consegue medir. E este é um deles.